pessoal! Estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. O meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre vetores. Mas o que é um vetor? Um vetor é um segmento de reta orientado. Vamos ao quadro. Então eu peguei aqui, ó, eu tracei uma reta, essa reta verde aqui, eu tracei a reta. Essa reta, ela tem infinitos pontos. Então quando eu peguei aqui, eu escolhi um ponto A e escolhi um ponto B. O segmento seria quando eu tracei uma reta aqui. Orientada é porque eu orientei, coloquei uma setinha aqui, indiquei para onde ela estava indo. Esse ponto A eu vou chamar de origem. O ponto B eu vou chamar de extremidade. O ponto B eu vou chamar de extremidade. Mas um vetor, ele tem as seguintes características. Ele tem a direção, ele tem o sentido e ele tem o módulo. Nesse vetor que eu desenhei, eu posso dizer que ele está indo na direção horizontal, o sentido dele está indo da esquerda para a direita, e posso dizer que o seu módulo seria seu valor numérico, que é 2 centímetros, juntamente com a sua unidade de medida, porque eu olho o valor numérico e a unidade de medida, certo? Bom, que são vetores equipolentes e que são vetores opostos? Vetores equipolentes são aqueles que têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quando eu pego o vetor A e o vetor B, eu posso observar que os dois têm o mesmo tamanho, então eles têm o mesmo módulo. Todos os dois estão indo da esquerda para a direita, então eu posso dizer que eles têm o mesmo sentido. E todos os dois estão na horizontal, então eu posso dizer que eles têm a mesma direção. Então, o vetor A tem 10 metros, o vetor B também tem 10 metros, no caso aqui ele tem o mesmo módulo. Então, eu posso dizer, então, que o vetor A é igual ao vetor B. Dizer vetores equipolentes é a mesma coisa de dizer vetores iguais. O que são vetores opostos? Vetores opostos são aqueles que têm a mesma direção, mesmo módulo, mas ele tem sentidos contrários. Se eu pegar aqui o vetor A, ele tem um módulo de 10 metros e o vetor B também tem um módulo de 10 metros. Então, ele tem o mesmo tamanho. O vetor A, ele está indo da esquerda para a direita e o vetor B, ele está indo da direita para a esquerda. Então, ele tem sentidos opostos, mas todos os dois estão na horizontal, então eles têm a mesma direção. Isso é chamado de vetores opostos. No caso aqui, o vetor A é igual a menos o vetor B. Menos porque ele está indo na direção oposta, certo? Agora, nós vamos ver sobre soma de vetores. Na soma de vetores, nós podemos utilizar dois métodos, que é o método poligonal e a regra do paralelogramo. O que seria o método poligonal? Seria juntar. É somar esses vetores, é transformá-los num só. Então, se eu pegar aqui, o vetor A está aqui, eu vou pegar o vetor B. Vou pegar o vetor B. Sempre eu vou colocar no método poligonal a extremidade de um na origem do outro. Então, eu vou pegar a origem de B aqui e vou colocar na extremidade do vetor A. A mesma coisa eu vou fazer com o vetor C. Eu vou pegar a origem do vetor C e vou colocar na extremidade B. Então, vou pegar a origem de C e colocar na extremidade de C. Quando eu fiz isso aqui, eu vou ter uma resultante, um vetor aqui que é chamado de vetor resultante. Esse vetor resultante, ele sempre vai ser origem com origem e extremidade com extremidade. Então, o método poligonal seria juntar, seria somar esses vetores, transformá-los num só. A regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo, ela só é válida quando eu tenho dois vetores e esses dois vetores, eles têm a mesma origem. Ah, professor, e o método poligonal? O método poligonal, ele pode ter infinitos vetores, mas a regra do paralelogramo, ela só é válida para dois vetores que têm a mesma origem. O que eu vou fazer aqui? Na regra do paralelogramo, para me traçar essa resultante, eu vou vir aqui, ó, e vou fechar a figura, de modo que ela fique uma figura de 4 lados. Uma figura de 4 lados. Então, eu vou traçar da extremidade aqui, ó, a origem, até esse ponto aqui. Esse vetor aqui é chamado de vetor
resultante. Então, a regra do paralelogramo, eu sempre vou ter o quê? Dois vetores, onde eles vão ter a mesma origem. A regra do poligonal, eu posso ter infinitos vetores, certo? Bom, agora nós vamos estudar os casos especiais. Nós temos 5 casos especiais. O primeiro caso é quando eu tenho vetores mesmo sentido. O que eu vou fazer quando eu tenho vetores mesmo sentido? Eu vou somar esses vetores. Toda vez que eu tenho vetores mesmo sentido, eu vou vir aqui e vou somar esses vetores. Ou seja, para somar esses vetores, eu tenho que primeiramente fazer a representação geométrica. Então, o que é a representação geométrica? Eu vou pegar aqui o vetor A, que eu já desenhei, eu vou pegar o vetor B e vou colocar aqui, ó, a origem do vetor B na extremidade do vetor A. Então, peguei aqui, redesenhei o vetor. Quando eu fiz isso, eu juntei esses vetores, ou seja, eu vou ter um único vetor aqui, ó, que vai ser o meu vetor resultante. Eu vou ter aqui o meu vetor resultante. Então, toda vez que eu tenho vetores no mesmo sentido, eu vou somar esses vetores, certo? Fazendo agora a representação geométrica do segundo caso. No segundo caso, é quando eu tenho vetores sentidos opostos. Então, eu já desenhei aqui um vetor, que é o vetor A. Utilizando o método poligonal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a origem e colocar na extremidade. Então, eu vou pegar a origem de B e colocar aqui na extremidade de A. Então, eu vou ter aqui o vetor B. Quando eu fizer isso, o que está acontecendo? É como se eu estivesse tirando desse vetor B uma certa parte. Então, o que vai sobrar aqui, ó? Quando eu tirei aqui, vai sobrar esse vetor. Em que sentido ele vai estar? Ué, para o sentido do maior vetor. Então, ele vai estar uma setinha para cá, ó. Esse vetor aqui vai ser meu vetor resultante, certo? Quando eu tenho o vetor sentidos opostos, então eu vou subtrair. Eu vou pegar o maior vetor menos o menor vetor. No terceiro caso, eu tenho aqui um vetor na horizontal e outro vetor na vertical. E agora, professora, o que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o método poligonal. Olha só, se eu pegar aqui, esse aqui é o vetor A. Eu vou pegar aqui o vetor B. Esse vetor B, eu vou pegar a origem dele e colocar na extremidade de A. Quando eu coloquei ele na extremidade de A, eu vou traçar o resultante, que sempre vai ser origem com origem, extremidade com extremidade. Então, achei meu vetor resultante. Esse caso aqui, eu utilizei o método poligonal. Sempre que eu tiver vetores, um na horizontal e outro na vertical, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter que o vetor resultante ao quadrado, ele vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas, professora, tem algum outro método para fazer? Tem. A gente tem outro método para fazer. Se eu pegar esse vetor aqui, A, vou pegar aqui o vetor A. E vou colocar aqui esse vetor B. Professora, agora a senhora não está colocando origem com extremidade? Não, eu vou aplicar aqui o método da regra do paralelogramo. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fechar a figura. Não é isso? Fechar uma figura de 4 lados, né? Então, eu vou pegar aqui e traçar minha resultante. Apliquei o método do paralelogramo. Os dois casos, tanto faz aplicar o método poligonal ou a regra do paralelogramo, eu vou usar teoremas de Pitágoras do mesmo jeito. Quando eu tenho aqui o meu quarto caso, ele é a regra do paralelogramo. Olha só, nesse caso aqui, eu tinha um ângulo de 90 graus. No quarto caso, eu uso ele quando eu tiver valor de ângulo diferente de 90 graus, ou seja, um ângulo qualquer. Eu vou fazer aqui o mesmo processo, ó. Eu peguei o vetor, que eu vou chamar aqui um vetor A, aqui um vetor B. Eu peguei o vetor A aqui, certo? Coloquei a origem do B
na extremidade do A. Então, eu vim aqui, coloquei a origem do B na extremidade do A. E vou vir aqui e vou traçar o quê? Opa, são meio torto. Eu vou traçar aqui um vetor resultante. Usei o método poligonal. Se eu tivesse fechado a figura aqui, quando eu fecho a figura aqui, deixei uma figura de 4 lados, estou usando a regra do paralelogramo. A fórmula para isso, ela vai ser a lei dos cossenos, que vai ser r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo descrito, certo? E o quinto e último caso, nós temos a projeção de vetores. A projeção de vetores é quando nós temos um vetor aqui na diagonal. Então, eu peguei esse vetor A aqui e observei ele que ele estava na diagonal. Então, eu projetei aqui, ó, um plano cartesiano, um eixo x e um eixo y. Projeção. O termo projetar vem, eu vou pegar o vetor A e vou projetar ele aqui no eixo x. Quando eu projetei ele aqui no eixo x, eu vou ter aqui um vetor A, vai ser um vetor AX. Quando eu peguei aqui e projeto esse mesmo vetor A no eixo y, eu vou ter aqui um vetor AY. Posso fechar eles aqui, ó. Se eu quiser, eu posso fechar eles aqui. O que que acontece? Quem que vai ser AX? Se eu colocar um ângulo descrito aqui qualquer, eu vou falar que AX vai ser esse vetor A vezes o cosseno do ângulo descrito. Quem que vai ser AY? Vai ser esse vetor A vezes o seno do vetor descrito. Certo, pessoal? Agora nós vamos aos exercícios. Questão 8, a CAF. Os módulos das forças representadas na figura são F1 igual a 22 newtons, F2 igual a 20 newtons e F3 igual a 24 newtons. Determine o módulo da força resultante, considerando seno de 60 0,8 e cosseno de 60 igual a 0,5. Bom, pessoal, então o exercício aqui, ele nos deu o valor de F1, de F2 e de F3. Nos deu o valor do seno e do cosseno do ângulo descrito aqui. Eu posso observar que o F2, ele é um vetor na diagonal. Então, quando nós temos vetores na diagonal, eu acabei de explicar para vocês que nós vamos fazer a projeção. Então, quando eu faço a projeção aqui no eixo X, eu vou ter aqui um F2X. Então, quando eu faço aqui uma projeção no eixo Y, eu vou ter um F2Y. Mas quem que seria esse F2X? Esse F2X, ele vai ser F2 vezes o cosseno do ângulo descrito, que no caso é 60 graus. Então, se eu fizer a conta, eu vou ter que F2X vai ser F2, que eu tenho, que é 20, vezes o cosseno de 60, que é 0,5. 20 vezes 0,5 vai dar 10. Fazendo agora a projeção do F2Y, que vai ser F2 seno de 60. Então, eu tenho que F2Y vai ser o F2, que nós temos que vale 20, o seno de 60, que vale 0,8, 20 vezes 0,8, nós temos 16. Quando eu fiz essa projeção, eu olho na figura, sobrou o quê? O F1, sobrou o F3, e agora passou a ser aqui um vetor F2X e um F2Y. Nós temos aqui uma nova figura. Se eu observar a figura, eu tenho 4 vetores e todos eles em sentidos opostos. Então, fazendo aqui em sentidos opostos, eu vou olhar 22 menos 10. Por que 22 menos 10, professora? Porque quando eu tenho vetores nos sentidos opostos, eu vou subtrair. Então, eu vou fazer, primeiro, tanto faz na vertical ou na horizontal. Eu vou escolher aqui na horizontal. 22 menos 10 vai dar 12 newtons. Se eu pegar sempre o maior, 24 menos 16, eu vou ter 8 newtons. Esse vetor aqui, no caso, ele ficou 12 newtons da direita para a esquerda, porque eu tirei do vetor 22 10 partes, então sobrou aqui 12 unidades. Eu tirei do vetor 24 16 partes, então sobrou para baixo aqui, ó, 8 unidades. Quando eu faço isso, se eu pegar aqui e fechar a figura, usando a regra do paralelogramo, eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus, não é?
Então, eu sei que eu vou utilizar com vocês o Teorema de Pitágoras. Então, traçando aqui o meu vetor resultante é que eu quero achar, não é? Vamos colocar, então, F, né? Porque eu chamei de força, eu vou chamar aqui de F resultante. Aplicando o Teorema de Pitágoras, eu tenho que força resultante ao quadrado vai ser o primeiro vetor ao quadrado, que foi o 12, então ficou 12 ao quadrado, mais o outro vetor ao quadrado, que foi o 8, então ficou 8 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 144 mais 64 vai dar 208. Professora, não tem raiz exata de 208, porque o ao quadrado aqui indica que está dentro da raiz. Então, nós vamos ter que fatorar. Quando eu fatoro aqui, se eu pegar 208 por 2, dá 104. 104 por 2 vai dar 52. 52 por 2 vai dar 26. 26 por 2 vai dar 13. 13 é um número primo, que vai dar por 13. 13 por 13, 1. Então, eu vou pegar aqui de 2 em 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, vezes, de novo, 2 ao quadrado, vezes o 13. Aí, eu vou pegar, cancelar o ao quadrado desses aqui, vai me sobrar. Quem eu cortei sai da raiz, então vai sobrar 2 vezes 2, 4, saiu da raiz. Sobrou aqui o 13 dentro da raiz. Então, minha força resultante aqui vai ser 4 raiz de 13 nêutrons. Certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula sobre vetores. Até a próxima.